noite a todos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Luz Lei Divina Ser Luz, ao nosso plantão de dúvidas. Vamos às perguntas então que os médiuns enviaram para nós anteriormente. Então, como é comum no nosso plantão de dúvidas, os assuntos podem se repetir, como também a gente trata de diversos assuntos ao mesmo tempo dentro das questões que vocês estão enviando para a gente, né? Então a gente vai respondendo na sequência. Então nós voltamos aqui ao assunto dos chakras. A questão é a seguinte: se os chakras se localizam no duplo etérico, como podem ser vistos chakras em alguns espíritos? Então, na verdade, os estudos dos chakras, gente, eles são muito ainda poucos. E na verdade, se a gente pegar diferentes linhas de pensamentos e até de religiosidade, a gente vai ver alguns conceitos que não são muito convergentes, né? que não estão ainda em consonância. O que a gente depreende disso aí, que são coisas que a gente ainda tem que buscar, verdades que ainda estão obscuras aí, né, sob um véu, e a gente ainda precisa talvez nos evoluir mais, principalmente na questão da clarividência, para poder enxergar isso com mais clareza, e também a nossa percepção, né, mental de compreender essas questões. Mas o que a gente pode falar de forma geral é que eu não conheço, né, nenhuma literatura e nunca li nenhum livro que a gente consiga ver chakras em espíritos. A gente, por silogismo, né, por dedução, a gente chega à conclusão de que, de alguma forma, os chakras, talvez não da mesma forma como a gente concebe, mas devem existir chakras em outros níveis, né, mais espirituais. Mas a gente costuma dizer, e baseado nas obras espíritas, que realmente os chakras se situam no duplo etérico. E aí, assim, essa questão da gente estar enxergando chakra em espírito, às vezes a gente vê, talvez em algum desenho e até em algum filme, às vezes alguma forma didática de apresentar o assunto, mas não como uma verdade, mas dentro dessa necessidade da didática para a gente poder visualizar dentro das formas que é o que a gente consegue compreender. Então, de fato, eles se localizam no duplo etérico, isso aí nós já temos comprovações espíritas, né, na literatura espírita. Agora, a questão de estar vendo chakras em espíritos, não. Eu até já fiz uma correlação, quando a gente vê assim algumas ficções, né, que eles demonstram o espírito sem a parte de baixo, né, porque era aquela relação do chakra raiz que não teria, mas isso são assim elucubrações, né, são pensamentos, não vamos determinar como verdade. Eu lembro que até chama atenção disso sempre, né? Não vamos bater martelo, mas vamos ter em mente e que existe realmente essa correlação aí. Aí, ó, dando sequência ainda de chakra, que a gente vai falando um pouquinho mais, ó, cada chakra atua em uma respectiva dimensão vibratória, física ou etérica. Na verdade, o que a gente tem que voltar àquele conceito que eu falei nos últimos plantões. A gente tem que se entender como um ser integral. Então, apesar de os chakras estarem, nesse primeiro momento, a gente determinar como se eles estivessem situados no duplo etérico, exatamente para fazer a correlação com o corpo físico, então a gente vai entender, gente, que os chakras, todos os chakras, eles acabam tendo uma relação com as diversas dimensões simultaneamente. Cada chakra fazendo o seu papel, que inclusive ainda está sob estudo, né? São coisas que a gente também não tem fechado, determinado como uma verdade aí, vamos dizer assim, entre aspas, absoluta. Então, o que acontece? Os chakras ficam no duplo etérico, ele tem uma relação, sim, com todas as dimensões, porque nós somos seres interdimensionais, multidimensionais. Ora, se nós temos os chakras no nosso corpo físico, todos os nossos corpos, de uma forma direta ou indireta, de uma forma mais direta ou mais sutil, eles estão interagindo com o nosso corpo físico. Então, eles devem, sim, por silogismo, por lógica, se manifestar em todos os níveis dimensionais. Porém, a nossa concepção, que a gente pode conceber por enquanto, é essa questão dos nossos corpos mais densos, né? O duplo etérico e a relação do nosso perispírito, né, por via dos chakras, com o nosso corpo físico. Não por acaso, né, os chakras, eles se situam também numa consonância aos nossos plexos físicos, né? Os plexos, gente, eles são físicos. E os chakras, eles são perispirituais, espirituais ou etéricos, digamos assim. Aí, dando continuidade, os chakras têm relação direta com os corpos sutis? Eu acho que eu acabei já respondendo, né? Tem sim. Direta ou indiretamente, os chakras são
são os nossos canais de comunicação, são os nossos centros de força que nos põem em relação com a nossa própria multidimensionalidade, ou seja, ele de fato vai nos colocar em relação com os nossos corpos sutis, em maior ou menor grau, e eu acho que também, acho não, e de fato isso aí vai ter uma relação também com a própria capacidade consciencial, ou seja, o próprio nível de evolução do ser encarnado ou até do desencarnado também. Ok? Aí, por que eu estou dizendo do desencarnado? Porque os chakras, como a gente concebe, a gente entende do ser encarnado. Mas, como eu falei, por silogismo, com certeza, esses chakras ou outros tipos de vórtices ou talvez de centros de comunicação devem existir nos corpos mais sutis, que não são chakras, porque os chakras são relacionados ao nosso corpo físico. Então, para a gente fazer aparar uma aresta aqui, vamos fazer o seguinte: quando a gente tratar de chakras nos nossos estudos de Umbanda e Espírita, nós estamos falando desses vórtices, desses centros de força que fazem a comunicação dos nossos corpos mais sutis com o nosso corpo físico. Por isso que eles têm uma ligação em determinados órgãos, né? No timo, no plexo solar e assim sucessivamente. Ok? Próxima pergunta. Aí primeiro tem um trecho aqui de um estudo que foi feito por vocês e depois a pergunta. Então vamos ao trecho. Quando a obsessão recíproca acontece entre desencarnado e encarnado, é porque o encarnado tem personalidade muito forte, grande força mental e muita coragem, pois enfrenta o espírito em condições de igualdade. No estado de vigília, a pessoa viva normalmente não sabe o drama que está vivendo. É durante o sono e desdobrada que passa a ter condições de enfrentar e agredir o contendor. Pergunta: no caso de obsessão recíproca, nas teorias espiritualistas, em que o obsediado passa a enfrentar seu obsessor e se alimenta da energia dele durante o desdobramento, falam que esse obsediado tem muita força mental, mas me questiono se essa força dele, na verdade, não significa que ele tem uma energia ainda mais densa que seu obsessor. Neste caso aqui, desse contexto, realmente está falando da força mental mesmo, não seria energia mais densa não. Porque assim, a força mental, vamos pegar até o exemplo dos magos negros, dos senhores das trevas, eles têm uma força mental muito maior do que a nossa. E nós estamos no caminho da luz, ele está no caminho das trevas. Então assim, isso não tem muito a ver. Então assim, o nosso desenvolvimento dos nossos atributos, das nossas capacidades humanas e até divinas, porque esses são atributos da nossa divindade, ou seja, a nossa força mental. Então, assim, qualquer ser pode desenvolver isso desde que empreenda esforços nesse sentido. Então, é por isso que os magos negros, por exemplo, eles têm uma força mental fora do comum. Fora do comum. Inclusive, a ponto de conseguirem se manter, conseguirem se proteger. Lembra daquela atração telúrica da Terra, que a gente falou das leis da apometria? Que a Terra tem uma ação magnética em nossos corpos, mas ele tem uma força mental tão grande, os senhores das trevas, os magos negros, que eles conseguem se manter fora dos ciclos reencarnatórios, exatamente para não entrar no véu do esquecimento e não perder, de certa forma, não esquecer, né, de certa forma, de alguns conhecimentos aí. Então eles preferem utilizar a força mental para se manter dessa forma. Mas isso é feito de forma precária, porque ninguém se mantém eternamente nessa situação. Então, nesse caso aqui, de fato, não é energia densa. Mas realmente, a gente está falando de um processo de obsessão recíproca. Vejamos bem, tem o obsessor e o obsediado. E ao mesmo tempo, o obsediado em alguns momentos é obsessor e o obsessor se torna obsidiado. Então é recíproco. Para que aconteça isso, vamos supor, uma pessoa está encarnada, ela é obsediada, mas durante o desdobramento do sono, que ela tem um pouco mais de clareza, ela tem que ter uma força mental muito grande para também obsediar esse outro espírito. Um exemplo que eu posso dar, gente, vamos falar aqui, que é um exemplo clássico e acontece muito, e é por isso que nós espíritas temos que ter muito cuidado na hora do desencarne de entes amados. Tem pessoas que emanam tanta vibração de inconformidade, de não aceitação, de perda. É tão grande esse poder que ela projeta por meio da mente dela, porque tudo que a gente projeta é por meio da nossa mente. Então, o que é que acontece? Que ela pode atrapalhar o espírito em processo de desencarne, como ela pode impedir o desencarne do ente amado, porque ela faz com que esse ser não consiga se desprender do corpo físico,
bem como a espiritualidade não consiga fazer esse desacoplamento, esse desligamento, na verdade, o desligamento. Então, o que acontece? Poder mental. Então, assim, o que a gente pode fazer uma correlação? A nossa carga emocional, ela também lança um peso muito grande através dessa força mental, porque elas se juntam, essas forças mental com o nosso campo emocional, e a gente pode atrapalhar. Então, o que acontece? De fato, tem uma força mental aí muito grande por trás, que faz com que realmente esse espírito ele interfira nessas questões. Próxima questão. No livro dos médiuns, na página 234, tem a seguinte citação. Um autor, um pintor, um músico, por exemplo, poderiam, nos momentos de inspiração, ser considerados médiuns? Sim, por enquanto, nesses momentos, a alma se lhes torna mais livre e como que deve ser desprendida da matéria. Recobra uma parte de suas faculdades de espírito e recebe mais facilmente as comunicações de outros espíritos que a inspiram. Aí a pergunta é, como assim desprendida da matéria? O médium se eleva? Entendi corretamente? Gente, primeiro, o que é mediunidade? Mediunidade vem de meio, de medianeiro, que é você estar como intermediário entre os dois planos, o plano espiritual e o plano físico. Ou seja, qualquer comunicação feita entre os dois planos por um ser humano é uma atividade mediúnica. Então, o que acontece? Muitos pintores, eles estão intuindo na hora de pintar a obra, eles estão sendo muitas vezes orientados, né, por algum espírito. Quando ele faz isso com a concussão de um outro espírito, seja no campo da intuição, no campo da sugestão, no campo de imprimir na tela mental do pintor, do cantor, qualquer inspiração que ele receba vindo de outro irmão desencarnado, isso é um trabalho mediúnico. Então a gente pode falar, padrinho, quer dizer que toda atividade artística é mediúnica? Não. Ela vai ser mediúnica quando tem a concussão de um espírito. Porque, vamos supor, a partir do momento que eu captei diretamente, ou que eu fiz alguma obra de arte, ou então que eu pintei um quadro, ou que eu compus uma melodia, ou que eu compus uma letra de uma música por minha conta própria, então esse não foi um ato mediúnico. Só que normalmente, principalmente quando a gente fala dessas artes sacras, dessas artes mais elevadas, né, que realmente tocam a nossa alma, o nosso espírito, dificilmente não vai ter uma intuição, uma sugestão, uma orientação ou uma participação de um espírito evoluído de luz, porque também é um papel deles trazer essas expressões para o nosso planeta, né, fazer essa comunicação e trazer mensagens por meio da arte, tá bom? Então, quando que vai ser mediúnico? Se tiver dois espíritos se comunicando e um deles está encarnado e o outro está desencarnado. E pode ser também grupos de espíritos, né? E como assim desprendida da matéria? Gente, não tem como a gente exercer uma atividade mediúnica, mesmo nós, réis mortais, digamos assim, se a gente não se elevar um pouco, se a gente não se desprender. E quanto mais a gente se desprende, mais contato com os espíritos de luz. E quanto mais contato com os espíritos de luz, maior é a carga de aprendizado e de verdade que carrega essas mensagens ou essa arte toda. Porque toda arte ela traz uma mensagem também, né? Então a gente precisa entender que realmente é princípio da mediunidade bem desenvolvida e bem realizada a elevação. O que a gente não diria se a nossa comunicação for inferior, com espíritos atrasados, alguns atrasados. Aí, obviamente, se a gente se elevar demais, a gente nem dá parte de conexão com esses irmãos. De fato, é aquela questão que a gente fala, né? Que até quando a gente vai fazer uma puxada, a gente baixa um pouquinho a vibração. O próprio contato com o espírito sofredor já faz a nossa vibração baixar um pouquinho. Ou seja, o canal ele permanece, mas ele também fica naquele nível de comunicação, vamos dizer assim, né? Se eu quiser me comunicar com espíritos mais elevados, aí realmente eu vou ter que elevar as minhas frequências, e aí também vem um conhecimento e tudo o que diga respeito à nossa educação mediúnica e desenvolvimento mediúnico.